Olá pessoal, seja bem-vindo de volta comigo no canal de Mesostil e agora estou aqui para conversar com os concorrentes do discurso público que foi realizado pela Associação da Faculdade de Direito na UNITL e onde foram quantos participantes? 16? 16 participantes e agora 3 melhores concorrentes estão aqui comigo, por isso não vou perder mais tempo e vou dar a oportunidade para eles a introduzir pelo menos o vosso nome completo e mais ou menos nome Samara também e agora está a frequentar de qual ano jurídico, assim para que os nossos ouvintes, visualizações, eles vão conhecer primeiro. Ok, desde aqui. Ok. Bem, sou Vitalio Cláudio Jesus e estou a frequentar o meu estudo em ano pré-ética, o 0 ano. Ok. Nome Samara? Meu nome Samaro é Adino. Adino, ok. Adino, seja bem-vindo e continua. Obrigado por moderador, sou Olávio Almeida Araújo, agora estou a frequentar o meu estudo na cadeira primeiro ano jurídico nesta faculdade. Ok. O meu nome estimado posso chamar Olávio ou Leo. Leo também, ok. Ok, continua. Bem, boa tarde a todos os ouvintes que acompanham neste momento através do canal da Mesostel. Sou Zaqueu Maderoso, de primeiro ano da turma B. Ok. Nome é Samado e o nome da mídia social, da Facebook Mídia também, Jack Moberg. Este é Jack. o meu nome, é muito sucesso. Ok, Jack, Leo e Adino. Está bem. Então, vamos imediatamente para a nossa discussão. Começa com o Jack, irmão Jack. Como foi o seu sentimento durante a elaboração? Primeiro, no momento quando vocês realizaram o encontro técnico com a associação e você encontrou também muitas pessoas, muitos concorrentes que é de ano jurídico um pouco mais alto, compara com vocês. O que você sentiu? Bem, hoje é o espaço mais importante que o Ministério convida mim e para cá para expressar os desafios e obstáculos e até ontem termina este assunto ou sessão de discurso público na Faculdade de Direito, na Universidade Nacional de Timor-Leste e no campus central. Como todos nós sabemos, qualquer vitória é através da paixão e através de desafios. Então, primeiro, é resultado, sinto-me orgulhoso. Orgulhoso porque não é um presente, mas é um esforço. Toda oportunidade para mim é presente de Deus. Mas para realizar até lá na realidade, depende da nossa ação. E então, antes para chegar até lá, sucesso, eu ontem tive segundo lugar neste discurso, mas primeiro, durante uma semana, eu fiz muita pesquisa, ler muitas referências e ver os problemas, qual é a elaboração, processo de elaboração de temáticos e depois, quando encontro na comissão da organizadora, o primeiro encontro, quando entra no encontro, eu vi muitas pessoas e particularmente os nossos irmãs no classe mais superior, do quinto ano e quarto ano. Okay. Eu sou do primeiro ano. Agora, esta é uma competição com as pessoas que mais tem mais experiências, conhecimentos. E depois eu tenho obstáculos, porque como todos nós sabemos, é menos de comunicação diariamente, prática da língua portuguesa. Ok. É um problema. Mas competição realizar como língua portuguesa. E depois, comissão não dá autorização para ler mais no discurso. Tem critérios
assim como todos os critérios, então tem de seguir os critérios, então primeiro foco na preparação. Durante a preparação, eu acho que a preparação que traz o resultado ontem aqui. Assim. Ok, muito obrigado, irmão Jack. E agora passa para o Leo. Leo, por favor, fala. Pode dizer Olávio. Olávio também não há problema. Olávio, Ok. fala lá. Tá bem, em princípio queria agradecer ao Mesos TL por me convidar aqui para expressar o meu sentimento durante a preparação até ela conquista uma vitória, a primeira classificação desta competição. Portanto, agora eu vou falar sobre os desafios que eu encontrei durante a preparação da matéria de discurso público. Sabemos que o tópico ou a moção que falar na competição de discurso público, o primeiro tópico é o princípio da igualdade entre homens e mulheres na sociedade timorense. Um tópico que fala na fase eliminatória. E o segundo tópico é risco e medida de combate ao trabalho infantil no nosso estado. E o último tópico é direito de acesso à justiça formal no nosso estado. Então, para mim, o tópico que vai difícil elaborar é o direito de acesso à justiça formal no nosso estado. Então, por essa razão, eu tenho um princípio. Eu gostaria de um obstáculo, então eu quero pensar qual é a maior ou qual é o melhor alternativa para que eu encontrei uma referência ou uma alternativa para resolver a matéria que eu considerei muito difícil, como o direito de acesso à justiça formal. Na cadeira de primeiro ano e 0 ano, não estudei sobre o direito de acesso à justiça no nosso estado. Esta matéria é para o 4º ano, 5º ano, 3º ano, não sei. Mas pronto, com o ajuda de Deus, também por meu pai, com a ajuda deles, eu posso encontrar uma referência na biblioteca e eu vou desenvolver as referências que eu encontrei lá na biblioteca. E no fim, eu tinha conquistar uma vitória da primeira classificação. Não é fácil, porque competir com os meus irmãos de 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano. Acho que é assim. Ok. Então, muito obrigado, Olávio. Depois, diretamente para o Itália. Itália, sim. Assim, também, em primeiro, obrigado para Mesos TL que convidou-me para expressar o meu sentimento que durante a enfrenta, em primeiro, através de elaboração da matéria e ontem termina a atividade. Em primeiro, quero dizer que antes, em primeiro de encontro ou technical meeting em associação, senti-me muito vergonha porque sou de 0 ano e competir com os meus irmãos de 1º ano e até 5º ano. E eu penso que naquele momento eu tenho um princípio que para conquistar ou para ter primeiro lugar, segundo não é questão para mim. A questão é eu posso participar em essa atividade para ganhar uma experiência para depois de realizar outra atividade poder ter mentalidade para, porque nós sabemos que todas as pessoas podem falar, mas falar em público é nem todas as pessoas. Sim. So, isso é o princípio que primeiro é treinar minha mentalidade. E os desafios que eu encontrei quando elaboro as matérias sobre os temáticos que os meus irmãos já disseram, que encontramos 3 temáticos, mas para mim é muito difícil para elaborar essa matéria, porque
essa matéria, quando elabora, precisamos de como se diz, referências em, por exemplo, em leis ou leis, bases legais. Para mim, o meu conhecimento sobre bases legais, como nesse zero ano, é muito básico. Sim, isso é uma grande dificuldade para mim. Então, eu devo ler mais referências sobre bases legais e os dados, e para fortificar o meu discurso para competir com os irmãos. E não, espero que ontem teve terceiro lugar nesse discurso. É uma privilégio para mim, porque esse teve terceiro lugar não é fácil. Não é fácil dizer. Quando nós competimos com os irmãos, os senhores que têm mais conhecimento sobre bases legais, elaboração da matéria, todas as coisas, apresentação estruturalmente, essas coisas, né? Essas coisas todas são, podemos dizer que é um desafio desde o início, quando por intenção queremos competir com eles, já podemos sentir que eu vou ganhar, não, mas porque vocês, muitos de vocês também disseram que não, o que importa não é ganhar ou não, mas importa é ganhar as experiências, como é que vamos falar no público, e também a elaboração de matérias é um benefício muito importante, que são muito importantes, e podemos considerar isso. E durante a apresentação, o que é que vocês sentem quando já é o vosso tempo para apresentar ali em frente? Porque tem lá os júris, né? O júri vai avaliar também o vosso discurso. Então, vocês sentem que é fácil, eu vou apenas apresentar, ou o que é que vocês fazem quando já está quase vou apresentar? Então, o que é que vocês sentem? Então, começa por Vitório. Bem, quando é a apresentação, em primeiro eu quero dizer que na apresentação eu não tenho muita energia para ver a apresentação, porque a minha apresentação está às 12h30. Então estou com fome. Estou com fome. Quando apresentar em frente, não tenho energia muito, mas muitos colegas em zero ano que suportam-me. Então, eu também com fome, mas tenho esperança que eu vou apresentar em esse discurso. E segundo é vergonha, porque muitas pessoas que assistiram a mim também, quando nós falamos mal sobre os dados, os juízes vão corrigir esse. Então, sinto-me muito vergonha, mas eu tenho um princípio que eu tentarei fazer isso em ontem. Ok. Então conseguiu ganhar, ultrapassar muitos desafios e conseguiu ganhar uma apreciação de júri. Ok, Flávio? Tá bem. Há uma palavra que me desafiar, sempre dizer vamos, Flávio, vamos conquistar o número primeiro, o número primeiro. Então, sim, é isso. Essa é uma palavra que me desafiar para ganhar o número primeiro. Mas antes disso, eu queria falar que na parte da comissão disse que às 8 horas todos nós vêm aqui para fazer um sorteio. Mas infelizmente os concorrentes estiveram aqui às 8 horas, mas ainda não começaram. Então às 9h30 que nós começamos a realizar o sorteio, e felizmente o número de sorteio que eu encontrei é o número 1. Então, na minha opinião, eu penso que
acho que é uma resposta certeza para mim. Parece que eu posso ganhar o número 1. Então, vamos lá. Depois disso, eu vou apresentar em frente de os futuros doutores, os doutores. Eu penso que eu posso para apresentar, porque parece que um dia eu vou ser os doutores, as juristas. Então vamos lá, vamos lá. Então, pronto, eu vou apresentar e no fim tive uma resposta positiva de comentário dos júris. Eles disseram que é uma apresentação fantástica na fase eliminatória. Então é uma coragem para mim continuar a esforçar na fase eliminatória. Apesar de, depois da apresentação, eu voltei e depois sentar, continuamos a estudar o tópico que vão apresentar na fase eliminatória. Mas normalmente a gente pensa assim, no número, apresenta primeiro, sempre é uma coisa um pouco complicada, porque os outros que vão apresentar os seguintes, eles vão melhorar porque eles já pensam que, porque ele já apresentou assim, então já temos a confiança para apresentar, porque ali em frente é um projeto bom. Mas primeiro, sempre pensamos muitas coisas. Olha, eu vou apresentar bom ou não? Depois o júri vai apreciar ou não? Não sei, essas coisas, porque ainda temos, parece, assuntos técnicos, quaisquer coisas. Mas ok, mas foi bom. Ok, check. Mesmo perguntas? Perguntas a mesma? A mesma pergunta para você. Sim. No processo de apresentação, quando fazer a leitura, o lábio é número 1. Eu, quando abro a leitura, vejo o meu número é número 11. Eu acho que na minha apresentação todas as pessoas cansaram e mal para acompanhar o discurso. Então, eu também 11, irmão vitalício também 12 ou 14. Parece que às 11 horas 30 minutos assim, chega a minha apresentação. Então, às 10 eu vou intervalo um pouco. Depois volta e esperar até tempo de apresentação. Quando eu vi a primeira apresentação ao lábio, a equipe do júri eles fazem a avaliação primeiro. Eu tenho interrogação, porque na competição, a apresentação primeiro tem de se fazer a avaliação. Como que as pessoas que na seguinte têm de se preencher critérios? Porque a fraqueza do discurso, mas profissional da equipa de júri é outra coisa. Então, 11 horas assim, com certeza fazer a apresentação. Um desafios é o tempo. Quando é o movimento dos olhos, quando vê audiências e a equipa de júri. Quando vê para as pessoas que controlam o tempo, ela sempre levanta os números de apresentação. Falta, quando nas soluções, só apenas primeiro nas soluções. Soluções cordiais, falta 5 minutos. Ainda é nas soluções? Só apenas nas soluções. Ainda não apresenta muito. Ainda não. Interrogação no meu pensamento. Eu não, às vezes fica com esta exceção. Mas quase discurso eu já sei, modelo de equipa de júri, então particularmente eu entro na parte da problema de igualdade de gênero, fazer a eliminação. Fazer a apresentação de problema e depois, quando no problema ainda não termina, no problema são 4 pontos assim, as pessoas controlador do tempo, falta 3 minutos, falta 3 minutos,
tempo é mata, não é 3 minutos. Tempo é mata. Então, é um dos desafios. Então, rapidamente dar medidas de solução deste problema. Dar solução e depois até todos os problemas eu vou concluir com as palavras que podem ganhar a audiência e a equipa de júri para compreender a sessão. Parece que todas as apresentações de primeira sessão eu vou concluir que conversar convença a audiência e a equipa de júri. Mas questão de tempo. Sim, questão de tempo. Quantos minutos para a apresentação? 8 minutos. Ok. 8 Máximo de minutos. 8 ou? Máximo é 8. Ok. 2 minutos. Eu não sei, 2 minutos. Soluções. 2 minutos. Soluções por 2 minutos. Logo, quando o pensamento diz, elas, as pessoas que controlam o tempo é roubar o meu tempo. Mas não sei que isso é um problema. Mas no fim, na fase da eliminação, a eliminatória, nós ouvimos o resultado. Olavo em primeiro lugar. Fase eliminatória também sim, já disse Olavo que em primeiro lugar, eu também em segundo lugar. Ok. Vitória também em terceiro lugar? É por isso que nós acreditamos. Então, é uma resposta certeza na fase final. Quando vamos para jantar, eu disse para Olavo, Bíblia disse, as pessoas que primeiro é o último, as pessoas que o último é o primeiro. Então desencoraja, sim, desencoraja. Vamos comer rapidamente, volta para estudar. Ok. É um dos desafios. Então, eu considero que é um alimento para... Porque eu estou com fome naquela altura. Então, eu considero que é um alimento para eu posso comer. Não faz mal. Não é descoragem. Não é descoragem. Então, o Lábio tira essa palavra como uma coragem, não é descoragem. Ok, muito bem. Tem um pensamento assim muito inteligente para captar as palavras, mesmo que por intenção para negativo. Quando primeiro encontraremos com o irmão da classe quinto ano, eu já disse, para mim, esta atividade é para completar, não é para competir. Mas isso é outra parte, uma coisa é a preparação. E também o nosso presidente da associação disse que todos ganham e todos vencem, ninguém derrota. Eu penso que isso é uma palavra. Então vamos competir para conquistar o número primeiro. Ok, então agora vamos falar um pouco sobre a vossa matéria que vocês apresentaram, né? Ok. Pelo menos vocês podem falar um pouco sobre os pontos importantes da matéria, ok? Ok, começa com o Lábio. Ponto importante da sua apresentação, eu acho que é com o tópico de final. Nas duas fases eliminatória também no final. Ok, pode ser. Então, na fase eliminatória eu apresentei a moção, o princípio da igualdade entre homens e mulheres na sociedade timorense. O ponto importante que eu encontrei em princípio, nossa base legal, incluindo as referências da nossa heroína Rosa Bonheur Bonaparte. Ela sempre dizer que um país ainda não se independência se não libertar as mulheres. Então eu tirei essas referências para aumentar a minha matéria, incluindo os dados da Organização das Nações Unidas, que diz a discriminação acontece para as mulheres e os homens, incluindo também há um caso concreto da autoridade do município de Lautém. Estância de Lautém. Só de Lautém, sim. A autoridade do município de Lautém, naquela altura, ele disse que a tradição de Lautém limitar as mulheres para candidatar nas eleições dos sul. Então, eu tirei esses casos concretos para vou falar no meu discurso.
Isso é que a minha matéria que eu consegui falar na fase eliminatória. Na fase final, é uma matéria difícil, direito ao acesso à justiça formal no seu estado. O ponto importante que eu consegui tirar lá é uma referência nossa base legal, incluindo a monografia do nosso irmão, eu já esqueço o seu nome, isso. A sua referência é muito, tem a relevância com a matéria que eu vou falar na fase final. Acho que é assim. Ok. Sim, na parte da matéria de referências, primeiro temático foi da comissão organizadora. Então, tem essa primeira fase de eliminação, temática da igualdade entre homens e mulheres em sociedade timorense. Então, isto é obrigatório. Então, tem de ser pesquisar as bases legais, e como todos os sabemos, né, primeiro ano, e também as pessoas que não entram no direito também têm condição de ler no artigo 16. Quando a igualdade no artigo 16. Esta é uma referência sobre bases legais. E também, qualquer competição, dados, quando falamos, tem de ser ter dados. Então, dados eu vou pesquisar na UN Women, pouco PERS, Alfela, ZCP, também outras organizações, Rede Feto, Aliança Feto Francesa também. Eu encontrei quase dados maioria contra as mulheres. Então, esses grupos feministas, ativismo da feminista é vanguarda que apresentar estes dados. Então, primeiro dados. E também eu dar argumentos através de razões atualmente práticas contra as mulheres. E todos os problemas quase no discurso. Fala mais sobre o problema da mulher. Não fala porque mulheres sofrem mais. Não há problema. Então, primeira elaboração, introdução até o objetivo da apresentação, apresenta também problema também dar solução até conclusão e também tem um ator e cantor americano, John Legend. Ela disse que quando os homens se preocuparem com o direito das mulheres, o mundo será um lugar melhor e inclusive e garante igualdade. Se o homem não preocupa com o direito da mulher, se não fala igualdade, se o homem quer é mais supremo, e a mulher está debaixo. Então, sistema patriarcal também, eu também vim da família que comanda mais sistema patriarcal. Quase no município, algumas práticas que contra os direitos das mulheres. É isso que ontem eu elaborei a matéria e faz a apresentação, e eu acho que não fica assim. Um dia tem de se fazer a socialização, às vezes, através da base legal, até áreas remotas. Mas depende do tempo que espaço que eu faço minha viagem. Pois é. E no final apresentou? No final, risco e medidas de risco combate ao trabalho infantil. Trabalho infantil. É também importante. E agora, para fecharmos, né, eu vou dar mais tempo, pelo menos 1 minuto para cada concorrente, assim para dar algumas mensagens para visualizações ouvintes. Começa com a mensagem para mim, minha mensagem para os amigos e os academistas e os jovens timorenses é quando tenho esperança ou quando tenho sonho, começar agora
porque há um provérbio em inglês que diz que dream without action is nothing. Significa que o sonho não tem ação é nada. Porque se no futuro quero ser, por exemplo, nós somos de estudante de direito, no futuro quer ser um jurista, deve se esforçar agora. Não pode só sentir e sonhar, oh, quero ser um jurista. Isso não pode. Então, começar agora e lutar agora. Só isso. Ok, obrigado. Por favor. O último, a minha mensagem é para os meus colegas que estão a sintonizar neste canal. Eu sei que alguns já envolveram nas atividades formais, informais, mas alguns não. No entanto, para alguns que não envolveram nas atividades informais, envolvê-la. Sabemos que tem muitos benefícios quando nos envolvemos nas atividades informais. Em termos de elevar o nosso conhecimento, promover a nossa mentalidade, incluindo cadernizar um caráter especial e caráter de liderança. Assim, enquanto temos uma atividade de competição de discurso público, competir-la, porque tem muitos benefícios em que eu já disse que cadernizar a caráter de liderança e falar em público. Então, vamos todos nós a estudar para lutar e garantir a sustentabilidade do nosso Estado. Só isso. Ok. Diretamente passo para Sim. Mensagem para os estudantes que acompanham esta entrevista ou conversa. Mensagem particularmente para os jovens e estudantes. Qualquer atividade que nós vamos realizar sempre tem benefícios. Por isso, para mim aqui, sugerimos competição sobre discurso. Difícil é muito difícil, mas não é impossível. Tenta lá, sempre possível. Só ser impossível se vocês não pegar na vossa ação. Não foi uma ação. Então, estuda, prepara e também envolve nas atividades também, os irmãos dizem, curso de capacitação de base de liderança e público no palco, estar em cima do palco, não é uma coisa que é difícil. É uma coisa que é mais fácil. É uma coisa que é difícil porque você está na meio, está envergonhoso. Liberta duas palavras, medo e vergonhoso. Liberta duas palavras e fica com duas palavras também. Preparação e mentalidade. Prepara, mentalidade suficiente, preparação suficiente, vitória está não. Sim. Nem a vitória sem uma luta, nem a alegria sem uma paixão. Só assim. Ok, muito bom e muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e para participar dessa conversa de Mesostiel e agradecemos muito e eu acho que é assim e para os ouvintes, visualizações e também agradecemos pela vossa disponibilidade aí que vocês estão a assistir a nossa conversa hoje e queria também convidar todos vocês para subscrevem o nosso canal e depois deixem também o vosso comentário ali, o que precisamos falar mais, porque hoje nós falamos relativamente diferentes tópicos, né? Igualdade de gênero, falamos também sobre trabalho infantil e várias coisas. Então, vamos discutir mais profundo, se calhar vocês também deixem o vosso comentário ali, sugestões e recomendações, mas eu vou concluir agora e por causa de tempo vamos terminar que discurso é uma oportunidade assim para que nós possamos melhorar a nossa habilidade de falar em público e também ao mesmo tempo uma boa oportunidade assim para que nós preparamos e elaboramos a matéria em termos de elaboração da matéria também podemos aperfeiçoar o nosso conhecimento e aperfeiçoar e também familiarizar
a nossa vida com a sociedade, com os outros estudantes acadêmicos, outros jovens. Por isso é que nós estamos aqui também, continuamos a encorajar todos nós, todos vocês que também assistem lá. Vocês também podem fazer isso, assim, para conquistar a vitória. Muito obrigado pela vossa disponibilidade aí e assistirem até o fim.